E a gente queria começar falando sobre propósito, Sim. tá? Porque é uma coisa que nos buscam para desmiuçar o assunto. Tá. E hoje, as nuances, quando se fala de propósito, então tem gente que olha para o propósito como um desígnio divino, falou alguma coisa, está sentenciado e você vai ter que fazer Sim. isso, se você não fizer, você está lascado. E outras pessoas entenderam o propósito talvez como uma proposta para vender alguma coisa. Então, me pague que eu te ajudo a descobrir o seu propósito. Uhum. Enfim. E a nossa concepção é que o propósito está muito mais no começo do que num objetivo a ser alcançado. É o que a gente tem ensinado para as pessoas. Eu espero não estar equivocado. Eu queria ouvir do senhor como é que a gente contribui para as pessoas que nos buscam. Não, beleza. Eu acho que tem alguns assuntos que eles são... Tem algumas palavras, né? E alguns assuntos que eles são polissêmicos. O que é polissêmico? Às vezes uma mesma palavra ou o mesmo conceito, dependendo de onde você esteja usando, com quem você esteja falando, né, a circunstância ambiente, ele vai ter um significado, né? Poli, né, muito sêmico de semântica, né, de significado. O propósito, eu acho que é uma dessas palavras que ela acaba sendo polissêmica. Então, dependendo de onde você esteja, né, às vezes você está no ambiente empresarial, aí você tem que falar do propósito da empresa, que nem uma pessoa, né? A empresa é uma entidade jurídica de tipo contratual, né, sei lá. Você pode estar num ambiente de família, onde está falando propósito, sei lá, você pode estar num ambiente de coaching, então, ou você pode estar num ambiente que eu acho que é o lugar onde esse assunto talvez ele chegue no máximo do significado dele, que é no ambiente de religião. Uhum. Né? Apesar de... Muito engraçado, uma vez eu vi uma ex-paciente minha, ela fez um story, e aí por acaso eu vi, que ela botava assim, se você tem... Era uma coisa assim, ó, se você tem uma vontade no seu coração, Deus não te falhará neste propósito, em alcançar este propósito. Isaías 5:11. Aí eu falei, porra, eu lembro de Isaías, assim, e não lembro dessa passagem, mas de repente era uma tradução diferente, né? De repente era uma tradução. E aí eu tinha certeza que não era, mas fui lá conferir. Porra, Isaías 5:11 é uma outra coisa. Não tem nada, mas não tem nada a ver com isso. E não é que ela errou a citação, não. É que era uma invenção mesmo. Se você digitar Isaías 5:11 no Google, vai vir um monte de Pinterest com essa frase. Né? Ela pegou e copiou e colou e botou lá e não consultou. O que eu quero dizer é o seguinte, curiosamente, se você buscar nas escrituras, a palavra propósito, ela não aparece. A palavra propósito é uma palavra, a palavra é muito moderna. Né? Então sempre que a gente ouve alguém falar propósito, qual que é o seu propósito? Qual que é o seu propósito? Vem um pouco no esteio daquele livro ou da publicação. Foi quando se popularizou, né, o Find Your Why, né, encontre o seu porquê. Então, houve uma popularização a partir de um TED Talk, no final das contas, do Simon Sinek, dessa palavra, né, nosso tempo. Ainda que ela já venha sendo utilizada há muito tempo, né, há muitos anos. Mas o propósito, veja, ele tinha tinha outras palavras que se referiam ao propósito. Por exemplo, o Viktor Frankl fala de sentido, por exemplo, né? Sede de sentido, ou falta de sentido, ausência de sentido, né? Às vezes, nas escrituras, quando a gente ouve falar de coração, às vezes coração é o que hoje a gente entende como propósito, né? Uma coisa que arde no teu coração, né? Ou então missão também, é uma palavra que aparece nas escrituras, né? Todo final de missa é ite missa est, né? Quer dizer, ide em missão, né? Em latim, pelo menos, né? Ide em missão, como que diz, olha, esse é o teu propósito, você tem que seguir fazendo coisas depois que você sai daqui. Então, a palavra propósito, ela pode ser ou muito esvaziada, se a gente levar só para uma dinâmica de desejos ou interesses do dia a dia, né? Ou ela pode encontrar um sentido máximo se a gente volta para uma tradição entendendo uma coisa. O ser humano, ele tudo foi criado para algo, né? Isso é tão velho quanto isso é tão velho quanto o velho Aristóteles, que falava que tudo quanto existe por 4 causas. Sem querer ficar dando aulinha aqui, virar palestrinha, mas a gente está no podcast, né? Tudo que existe por 4 causas. Então tem uma causa que é a causa formal, ou seja, é o conjunto de possibilidades da coisa. Tem a causa material, ou seja, do que a coisa é feita. Então, Elton, Everton e Ítalo somos feitos de carne e osso, né? Essa é a nossa causa material, carne e osso, né? Matéria orgânica. A gente tem uma forma, causa formal, que é a forma de ser humano. Nós não temos asas, não podemos voar, portanto. Né? Então a gente temos 2 olhos, temos só 2 mãos e não 8, como as aranhas, por exemplo, tem 8 patas, né? A gente tem 4 patas, né? Sendo que 2 a gente usa com mais. Pronto. Então, e tem a causa eficiente, ou seja, fomos feitos por alguém, e o ponto temos a causa final,
fomos feitos para uma finalidade. Tudo, né? Esse computador ele foi feito com uma finalidade. Foi feito com a finalidade de, sei lá, reunir um monte de softwares aqui dentro que eu possa trabalhar. O celular é a mesma coisa que o computador, mas só que é mais compacto, né? Então mais portátil, portanto. O microfone tem uma finalidade que é levar a minha voz no maior alcance, por exemplo, sendo capturada por esse fio e todos os ouvintes no barco vão ouvir, ou então um microfone que vai falar. Tudo tem uma finalidade. O ser humano tem uma finalidade. Portanto, a gente pode entender, ele tem um propósito. Não é isso? Quer dizer, qual que é o propósito do ser humano? Aí eu acho que a palavra propósito ela alcança o seu máximo de significado, de sentido. Né? Então, quando pelo menos eu falo com meus alunos ou com as pessoas, na maior parte do tempo, quando eu falo de propósito, eu estou pensando no conceito aristotélico de finalidade. Qual que é a causa final desta empresa, por exemplo, da Faculdade Mar Atlântico? Então, quando eu falo que o propósito da Faculdade Mar Atlântico é ensinar a amar o mundo apaixonadamente, eu estou dizendo o seguinte, olha, essa faculdade, essa empresa, ela foi criada para isso. Essa é a finalidade dela. O que a gente tem que fazer quanto ser humano, e aí é a minha visão, é descobrir qual que é o propósito, a finalidade, portanto, do ser humano. Perfeito. Né? E aí, claro, só que o problema é o seguinte, o Elton é um indivíduo humano. O Everton é um indivíduo humano, o Ítalo é um indivíduo humano. Então a gente sempre vai ter duas camadas quando a gente está falando de propósito, ou sentido ou finalidade. Ou seja, qual que é o propósito de realização de um ser humano, para que um ser humano foi criado, né? E para que o Ítalo foi criado. Entendi. Então a gente sempre tem duas camadas que a gente vai trabalhar. A primeira camada, qual que é a finalidade ou o propósito do ser humano? Tem que ser o propósito específico, não pode ser o propósito genérico. Então, quer dizer, vamos lá, existem outros animais mamíferos, né? Então, cachorros e vacas, e sei lá, a baleia também é um mamífero, né? Existe uma finalidade da espécie, né? Que é procriar, né? Sei lá, o DNA continuar. Isso não pode ser a finalidade única do ser humano, certo. Porque isso é a finalidade de todos os animais. Então a gente tem que pensar, não entende como é que vai funcionando? A gente tem que ir subindo até conseguir descobrir o que é o específico do ser humano. O específico do ser humano, né? O que nos distingue dos outros animais, dos outros mamíferos, é a capacidade de usar inteligência e vontade, que se traduz de modo muito cotidiano num par de conceitos, que é liberdade e responsabilidade. Né? Nós temos liberdade e responsabilidade. Os cachorros, por mais que a gente goste deles, e eu gosto muito dos cachorros, não sei se vocês têm cachorro ou não, mas a gente se apega aos cachorros. Cachorro é legal pra caramba, a gente adora cachorro e tal. Sei lá, a maioria das pessoas gosta. Eu gosto mais de gato, mas vocês não têm liberdade e responsabilidade. Eu tentei um cachorro, mas fui vencido por ele. Foi vencido, né? Então, o cachorro lá que a gente tinha venceu minha família também. Eu precisei dar o meu cachorro. Eu disse, mas não vamos voltar nesse assunto, por favor, porque senão eu vou ficar triste. Mas o fato é que ontem eu tava lá em casa e aí ouvi um barulho. Tem um muro alto atrás da minha casa e passam uns gatos ali em cima. E é muito esquisito, porque a gente passa a gata com os gatinhos. E não é a primeira vez que cai um gatinho do muro, dentro de uns arbustos que eu tenho lá em casa. E aí ficou o pobre do gatinho lá. E eu ontem de noite estava trabalhando no meu escritório, que fica na garagem, né? Eu tenho uma garagem de subsolo lá em casa, né? Tudo escuro, parece um bunker. E tem uma janelinha. E eu tava lá de noite, aí de repente eu ouvi um miau, miau, miau. Pô, eu falei, e o gatinho? Aí o gatinho tava batendo na janelinha. Falei, porra, vou lá ajudar o gato. Né? Parei o que eu estava fazendo, fui lá, peguei um leite na geladeira, botei num potinho. Falei, cadê o gatinho? Porque ele eu sabia que ele estava ali há 2 dias, a gente não conseguia achar o gato, eu sabia que ele estava lá dentro. Então, mas o gatinho ele não sabe usar liberdade, ele não tem responsabilidade, ele não conseguiu ser acessado por mim. Ele não tem inteligência, no fundo, ele tem instinto só. Né? Então ele achou, sei lá o que ele achou, mas provavelmente ele é um filhote gato, o instinto falou mais alto e falou, pô, tem um bicho maior que eu, é uma ameaça. Ele não vai imaginar que é um ser humano dotado de liberdade, carinho, afeto, sei lá, que vai tentar cuidar dele e fazer com que ele ache a mãe dele ou cuidar lá em casa como se fosse um animal de estimação. Eu não consegui achar o gato, o maldito gato não achei. Depois tá tudo escuro, é um gatinho filhote, ficou escondido, não achei. Eu com um potinho de leite lá igual um bobo. Deixei o pote de leite lá e fiquei na janela para ver, porra, deixa eu ver onde é que é esse gato. Mas o bicho é assim, entendeu? Ele não tem isso que a gente tem, que é a capacidade de escolher. Né? O cachorro não escolhe, o gato não escolhe, por mais que a gente goste deles. Então o gato não pôde escolher ontem. Ele reagiu baseado no instinto, que não vai levá-lo à sobrevivência. Olha que loucura. É um instinto que vai levá-lo a definhar. Né? Ele vai ficar lá no meu quintal, escondido, privado de comida e exposto às ameaças noturnas. Pode vir um gambá maior e atacá-lo, sei lá, né? O ser humano não é assim. A gente pode fazer escolhas, boas ou mais.
não é isso? Boas ou más. E é isso que vai dando a tessitura de uma vida concreta, né? O destino de uma vida concreta, ele se dá mediante esse par de conceitos, liberdade e responsabilidade. Se a gente usa bem nossa liberdade e age com responsabilidade, a gente vai tendendo a ter uma vida feliz e a gente vai chegando perto de qual que é o propósito do ser humano, né? Felicidade, em latim, uma das traduções possíveis é beatitude. Né? Então, uma pessoa beata é uma pessoa feliz. Não é à toa que a Igreja Católica, inclusive, ela fala que a primeira etapa, né, no processo de canonização, precisa de ser santo, ser declarado santo, a gente o declara anti-beato. Exato. Olha que loucura. Então, você vê que o que eu estou falando aqui pelo ângulo da filosofia, com um passo para o lado eu chego na religião. Né? Quer dizer, a finalidade da vida humana, seja do indivíduo, né, ou para CPF, ou para um ser humano mesmo, é ir para o céu. Né? Passar a eternidade lá de Deus. Então essa é a finalidade do ser humano como um todo. E a finalidade do indivíduo é buscar na sua vida concreta o jogo de liberdade e responsabilidade em cada circunstância concreta que faça com que ele alcance aquilo mesmo para o qual ele foi criado. Né? Então acho que só dentro deste contexto a palavra propósito ganha sentido. Se a gente não consegue visualizar a ultimidade, né? Ou seja, a finalidade última do ser humano, tudo vira, acho que... Eu não posso falar a palavra que vira, porque esse aqui, no final de contas, é um podcast digno, né? Decente, católico e tal. Mas vira, sei lá, uma coisa autorreferencial, circunstancial que vai mudar. Que é a dificuldade que eu acho que o pessoal tem. Qual que é o meu propósito? Esse trabalho? Sei lá, é casar ou entrar para o mosteiro? Olha, isso não tem a ver com propósito, meu filho. Porque geralmente, quando eu vejo essa dúvida, ela sempre está ancorada em coisas passageiras. Eu acho que é isso. Nunca olha para o ser humano enquanto ser humano, né? Tá olhando porque eu tenho que fazer agora, no tempo. E reduz o propósito a isso.